Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero, para mais uma segunda-feira aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante sobre urbanismo. Para quem tem interesse no assunto, a gente já teve um programa muito bacana aqui com o coletivo Ururaí, falando de patrimônio histórico. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso. E vai trazer coisas do nosso Instagram. Dê uma olhada lá que hoje vai ter sorteio de livro. Hoje começa sorteio de livro. Olhem lá no nosso Instagram, porque já estão ainda tá tendo o sorteio dos livros da professora Maria José Silveira. Mas, enfim, hoje é um novo dia e a gente vai falar aqui com o professor Marcos Virgílio, que ele é professor de urbanismo na Universidade das Belas Artes e na FMU. Professor, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui. Então, professor, esse é um tema muito interessante porque é um tema que o historiador, de fato, ele só vai ter conhecimento, vai ter contato na faculdade de história mesmo, né? Acaba que no ensino médio, quando a gente acaba estudando história, urbanismo em si não é algo que a gente acaba atrelando, né, ao conhecimento histórico. É sempre associado apenas à arquitetura e esse diálogo fica cabendo mais a quem entra no universo acadêmico. Na sua trajetória, como é que foi esse começo? Quando você decidiu fazer arquitetura lá uns anos atrás e se enveredou por esse caminho do urbanismo, como é que foi esse diálogo? Conta pra gente. Olha, isso é uma coisa, inclusive, que eu sempre pergunto nas minhas primeiras aulas para os alunos, assim, porque eu entrei na faculdade sem ter a menor noção do que era o urbanismo. Assim, aquele tipo de escolha de aluno do ensino médio tal, ficava assim, eu gosto de história, gosto de arte, gosto de um pouquinho de matemática, o que está no meio termo dessas coisas todas? Achei arquitetura, falei, legal, vou tentar. Não tenho nenhum arquiteto na família, nunca tinha tido nenhuma proximidade com esse universo. Você foi pelo estereótipo? Pelo estereótipo, assim, e ao mesmo tempo muito engraçado, assim, porque ao longo do curso eu tinha que o tempo inteiro, em reunião de família, assim, me explicar para a família, não é engenharia que eu estou fazendo, é arquitetura. Tinha e tem, né, essas piadas assim entre engenheiro e arquiteto, tem uma rixazinha e tal. Na faculdade eu fiz na FAUSP, né? Fiz a minha graduação e toda após lá, mestrado, doutorado. E lá a gente tem um curso em tempo integral, ele é dividido em 3 grandes departamentos. A gente chama lá, um departamento de projeto, é o maior de todos, né? Que é a formação mais profissionalizante mesmo. Depois tem um departamento de tecnologia e um que é chamado de história, né? Departamento de história. É um nome mais comprido que isso, história da arquitetura, do urbanismo, estética do projeto, mas para todos os efeitos, departamento de história. E foi um departamento com o qual eu acabei me envolvendo muito ainda na graduação. Lá na FEFELESH? Não, na FAU mesmo. Na FAU mesmo. É um departamento... E é engraçado, porque seria meio paralelo ao departamento de história na FEFELESH, né? Então, no mesmo nível, assim, só que... talvez comparado com o FEFELESH, um departamento um pouco menor, mas muito dedicado a essa aproximação mesmo entre história e cidade, né? E por um enfoque muito da história social, inclusive. Fiz minha iniciação científica, né, como orientadora lá do departamento, que é a Maria Lúcia Gitaí.
já com um tema que acabou desembocando nesse livro, né? Assim, a Livro primeira... que a gente vai falar daqui a pouco, que é Debaixo do Progresso. A gente vai falar mais deles no próximo bloco, mas inclusive que o professor tá doando aqui uma cópia pra gente fazer um sorteio mais tarde aí no Instagram. Minha primeira experiência com pesquisa foi já em história, né, da urbanização e já tratando da relação com música, né? Então, isso surgiu num determinado momento, numa disciplina, com essa minha orientadora. Ela começou a discutir as transformações do Rio de Janeiro na primeira metade, nas primeiras décadas do século XX, usando sambas do Noel Rosa. Sim. Poxa vida, que genial isso e tal. E eu adoro música, sou músico amador e tal. No final do semestre fui falar com ela, escuta, a gente não pode fazer alguma coisa assim em relação a São Paulo também? Ela falou, claro, você tem interesse numa iniciação científica? Eu falei, sem dúvida. Tá? E aí foram 2 anos de iniciação científica, com, né, bolsa PIBIC lá do CNPq, que eu espero que sobreviva para todos nós esperamos outras como trajetórias pesquisadores, parecidas, né, como essas, né? Então, no final de 2000, quando já estava prestes a concluir, essa pesquisa foi apresentada no o simpósio de iniciação científica, teve menção honrosa, acabei levando um trabalho para apresentar enfim, num congresso em Salvador, lá da SBPC, e estava assim, um pouco caminhando para eu seguir nessa pesquisa mesmo, né? Nessa época, como você vê essa área de história e urbanismo? Já tinham muitos pesquisadores, a referência, às vezes faltava essas referências por não ser uma área muito trabalhada? Olha, existia, essa é uma área bem forte, inclusive a FAO, ela é muito conhecida, muito reconhecida pelas pesquisas com história do urbanismo, da urbanização, né, e com algumas autoridades. Assim, recentemente faleceu o professor Benedito Toledo, que era uma das sumidades da nossa área, mas tinha e tem um grande debate, assim, que falar uma coisa, história da urbanização, né? Essa história de um processo social, de formação, transformação das cidades e tal, que eu tenho meio como uma referência na minha cabeça o professor Nestor Goulart Reis. Sim. Né? E esse grupo de professores que no fim eu acabei me vinculando mais de perto, que é a Maria Lúcia de Itaí, Ana Lúcia Lana, Paulo César Xavier. O Felipe Gant tá nessa chave? Então, ele dialogava muito próximo disso. Ele oficialmente estava no departamento de tecnologia, por incrível que pareça. Olha só. Ele era muito vinculado às pesquisas de metodologia de planejamentos. Só que ele tinha uma pesquisa histórica muito importante também, né? E eu acabei tomando contato com ele no último ano, fiquei fascinado com o trabalho dele e acabei buscando uma orientação para o mestrado. E aí no mestrado foi uma pesquisa completamente diferente também. Na época eu estava trabalhando em consultoria ambiental, fazendo estudos de impacto ambiental e tal, e propus estudar com ele alguma coisa relativa à questão ambiental urbana. E ele propôs, bom, a gente tem uma série de problemas conceituais aí para enfrentar. Essa área navega meio superficialmente por esses problemas, assim, e não tem ninguém que mergulha nisso. Aí, falei, estou à disposição. E fui nessa. Foi uma pesquisa que gerou uma dissertação e um livro que tem um nome, né, renascentista, assim,
Naturalismo e biologização das cidades na constituição da ideia de meio ambiente urbano. É praticamente um capítulo. Na nossa só pesquisa título, prévia, né? a gente deu uma olhada e falou assim, nossa, tá um pouco distante, né? Né, isso foi muito curioso, assim, porque eu enxergo essa pesquisa como um ponto de ruptura, assim, com tudo que eu estava fazendo antes e que acabou me levando de volta para o samba, mas já num outro patamar. Porque eu fui investigando e, assim, primeira coisa foi abraçar de vez a pesquisa histórica. Acho que o mestrado teve esse papel muito importante, assim. Só que ainda era um mestrado muito em torno da historiografia mesmo, né? Mas, assim, de o que as pessoas estudavam sobre isso, o que elas disseram. Então, eu fui pegando, assim, no desenvolvimento da medicina, como é que as questões urbanas eram tratadas, depois a Constituição no século XIX, do urbanismo como uma disciplina, o que se falava sobre, né, a questão ambiental e como que o urbanismo foi tomando de empréstimo todo um vocabulário da medicina, das ciências biológicas, etc. Até chegar na discussão da ideia de ecossistema, né, que hoje predomina no debate ambiental. E por aí comecei a problematizar a abordagem das cidades como um ecossistema. Então, esse tipo de analogia biológica super problemática, assim, e que continua em voga, né? Volta e meia a gente ouve assim, a cidade é um organismo vivo, a cidade é um sistema vivo. Eu falei, não. Precisa problematizar isso. O buraco é bem mais embaixo. E aí, no finalzinho, eu tomei contato com um historiador que foi para mim um divisor de águas, assim, que foi já tinha tido muito importante no mestrado, que era o Raymond Williams. Sim. Ele não é exatamente um historiador, mas para todos os efeitos, gostam, né? Bastante do Raymond Williams, viu? Mas o que foi a virada da maré foi o Thompson, né? O Edward Thompson. Aí caiu na minha mão o livro dele, A Miséria da Teoria. E aí você já assumiu um método de ver de baixo para cima, basicamente. Exato. Foi exatamente esse o ponto. Que interessante isso. E aí o que aconteceu é que o Philip Gans, ele acabou falecendo poucos meses depois da minha defesa. E foi uma fatalidade, assim, um problema de saúde e tal. Ele era muito querido na FAUSP, inclusive entre os historiadores, né, no departamento de história e tal. Foi uma perda muito sentida. Para mim também, eu já, né, a gente naquela altura já tinha desenvolvido uma amizade, assim, até hoje eu vejo a viúva dele e tal. Uhum. E aí eu voltei para a FAO meio com aquela sensação de filho órfão, assim, né? Eu falei, bom, e agora? Como é que eu retomo? Aí procurei a Maria Lúcia de novo e falei para ela, olha, a gente tinha deixado um monte de portas entreabertas no final do mestrado e o Philip Gant tinha deixado numa última conversa, assim, antes da defesa, ele falou uma coisa, né, do tipo, olha, você tem inúmeras possibilidades para seguir a partir daqui da sua dissertação. Agora é você que vai escolher que caminho você vai trilhar, né? Qual dessas portas você vai abrir. Aí eu, conversando com ela, eu falei, olha, eu só sei de uma coisa, eu quero seguir pelo caminho da pesquisa histórica. E eu gostaria muito que o meu doutorado fosse uma pesquisa de ofício mesmo, assim, não ficar só na historiografia, mas ir atrás de fonte, discutir, né, essa questão da fonte primária, achar os arquivos, sistematizar os documentos, não sei o que. Aí a gente conversando, surgiu essa ideia, falar, por que você não retoma a pesquisa do samba, né? Eu falei, legal, eu nunca quis abandonar de fato, mas estava meio, né, ali em segundo plano, assim. Eu falei, legal, acho que dá muito para explorar isso, né? Assim, com perdão do trocadilho, dá samba esse trabalho, assim, daí. E o legal foi isso, assim, né? Primeiro foi essa discussão mesmo de
o projeto do doutorado começou com essa discussão. Eu falei, tá, onde é que estão esses sambas? Como é que a gente levanta isso? Porque não dá mais para ficar só falando do Adoniran Barbosa. Tá? Sou apaixonado pelo Adoniran, mas é muito mais, né? Não dá para ficar só olhando para ele como se ele fosse um iluminado sem contexto nenhum, assim. E a gente começou a costurar em torno disso. Eu falei, temos que olhar esse contexto, com quem ele se relacionava, o que levou ele a adotar uma temática dessas no samba dele. Será que ele era tão único assim, ou tinha outros, né, com quem a produção dele dialogava? E principalmente, assim, como ponto de fundo, isso que você falou mesmo. Assim, eu falei, é com esses sambas que eu vou conseguir olhar uma visão a partir de baixo da cidade. Assim, eram os sambistas, a música popular e tal, que consegue dar um testemunho de transformação da cidade que não é um registro técnico. Então foi um pouco esse caminho. Assim. Quando eu estava me candidatando ao doutorado, exatamente essa surpresa que você falou agora foi o que me questionaram na banca, né, no exame de seleção. Assim, eu falei, né, não lembro quem que estava na banca examinadora, mas que perguntou exatamente isso. Seu mestrado sobre a questão ambiental, ecologia, agora você está tratando de samba, o que tem a ver uma coisa com outra? Por que isso? Né? Por que essa mudança tão grande? E na realidade, para mim, tem um pouco de retomada, né, de uma pesquisa que eu já fazia antes, tem a incorporação de todo um arcabouço que eu fui acumulando no mestrado, sim, né? E tinha uma questão que ficou meio em segundo plano no mestrado e que eu queria trazer mais à tona, que era exatamente essa experiência subalterna da cidade, assim. Então, que da onde vem o livro. Né, que no mestrado, quando eu falo das abordagens biologizantes da cidade e tal, uma das vertentes assim, muito forte e muito problemática, tanto que ficou um pouco obscurecido, tá, é a abordagem eugenista. Né? Então essa ideia de melhoria da raça tal, que estava muito em voga ali no finalzinho do século XIX, começo do XX, né, antes da Segunda Guerra. E a população negra foi a grande vítima, né? Não a única, mas a principal, desse discurso eugenista, de melhoria da raça e tal. Então, ficou um pouco apontado a ideia de que, a partir desse discurso racial, a segregação estava, de uma certa maneira, justificada. Estou simplificando bastante, mas, enfim, era um pouco essa ideia que estava ali num dos capítulos da dissertação. E aí eu falei, poxa, esse é um gancho, né, que eu preciso explorar e aprofundar melhor. Voltando aqui com nota de rodapé, a gente está com o professor Marcos Virgílio, que é professor da Faculdade de Belas Artes e da FMU, e lançou esse ano o livro Debaixo do Progresso. A gente está mostrando aqui na câmera para quem está assistindo pelo YouTube. O livro vai ser sorteado no nosso Instagram, então já assim que acabar o programa vão lá, que já vão estar todas as regras por sorteio. E a gente agora fala um pouco dele, né, professor? Porque eu tava conversando com o Marcos aqui no intervalo, de que é muito estranho, né, você pensar que uma pessoa entra na faculdade de arquitetura e ela sai de lá tratando de música numa perspectiva histórica, que dificilmente alguém entra lá já com essa perspectiva. Enfim, como é que foi o processo do livro, a pesquisa, e como é que um arquiteto chegou num ponto de estar discutindo, problematizando música e história? Bom, a questão da música aí vem muito realmente da minha própria afinidade com música, assim, né? Eu, embora nunca tenha sido profissional nem nada disso, tá? Teve a minha fase de ter banda na adolescência, por vários anos eu cantei no Coral USP. Enfim, eu sempre tive algum tipo de proximidade com música e tal, e a chance de fazer alguma aproximação dessa, quando surgiu na graduação ainda, foi assim, eu agarrei com unhas e dentes, assim,
Mas, de fato, não é muito comum, não. Assim, nos estudos, tanto de arquitetura quanto de urbanismo, essa aproximação com música tá ganhando corpo agora, mas não tá longe de ser uma tendência, né, consolidada, coisa assim. A gente acaba tendo contato, né, nos congressos, enfim, aqui e ali aparece a gente está tentando sempre ter uma aproximação maior, mas assim, não se compara, por exemplo, com a quantidade de estudos sobre urbanização, sobre a cidade, que partem ou da literatura, ou da fotografia, ou do cinema, por exemplo. Né? Eu acho que essa questão mais da imagem, né, da iconografia e tal, acaba falando muito e aproxima muito mais com os arquitetos. E eu acabei indo por um outro caminho e acabei também me deparando com uma discussão interessante, assim, que vi em um determinado ponto, né, que falou, lá atrás, quando se constituiu aquela ideia das belas artes, né, música, embora sempre entendida como uma arte das mais nobres, etc., ela não entrou no grupo dessas chamadas belas artes. Né? Então se criou um campo um pouco separado. Assim. E aí quem estuda música, aproximando da pesquisa histórica, foi atrás desse problema. Assim, de falar, por que não a música como um documento histórico? E aí eu fui também por esse caminho. E eu acrescentei um detalhe, né? Eu falei, é um documento histórico, sim, e um documento histórico da urbanização. Né? O tempo inteiro pensando na urbanização, a transformação das cidades, realmente como um processo histórico, social, né? Com todas as suas sutilezas aí, né? Enfim, as disputas políticas, simbólicas, e etc., e aí no decorrer da pesquisa, isso foi abrindo frentes de investigação diversas. Assim. Então, uma que eu já vinha tratando desde lá da iniciação científica era de fato a questão da representação da cidade na música. Então, o que as músicas falam sobre o processo de urbanização, sobre as transformações da cidade, a perda de lugares, ou a mudança, o crescimento, né? Sob diversos pontos de vista aí. Isso já foi um material riquíssimo, porque quando eu fui além, né, dos sambistas mais consagrados, né, Adoniran, Paulo Vanzolini, os Demônios da Garoa, tal, fui encontrando outros que trouxeram outros elementos também muito ricos no samba deles, né? Assim, pensando na questão só musical mesmo, letra de música e a relação entre música e melodia, essas ênfases, né, que a melodia dá em alguns aspectos da música. Mas a tese me permitiu ir muito além disso, na verdade. Então primeiro pensar a música como produção material mesmo, então assim, onde é que eles estão, né? Esses músicos, em que lugares eles estão, onde eles se conheceram, que tipo de espaços permitem a prática dessa música que eu estava investigando, no caso específico do samba, e até assim, de onde vinham, né? Assim, eles precisavam de instrumentos, qual que é? Eu acabei apelidando isso no decorrer da pesquisa, assim, a indústria da indústria cultural, assim, né? Onde é que se fabrica violão, pandeiro, depois vai para as gravadoras, onde é que estão essas gravadoras? Você foi pensar nos espaços de produção mesmo, material. Exato, né? E assim, eu não quis produzir mapas, né, como a gente costumaria fazer numa pesquisa de urbanismo. Mas eu até tenho isso, assim, eu tenho uma base de pontos mapeados e tal, que, né, aqui o centro de São Paulo, obviamente, muito rico, né, nesses espaços. Sede de gravadora, estúdios, escritórios de editoras de livros, mesmo das emissoras, né? Aqui por muito tempo
O Adoniran Barbosa, por exemplo, era funcionário da Rádio Record, que era ali na Quintino Bocaiúva. Depois é que foi lá para a Zona Sul. O título do livro é uma referência a ele, né? Exato. Debaixo do Progrécio. Aliás, Progrécio, né? Progrécio. O Adoniran ia fazer questão de corrigir mesmo, porque não, tem que falar direito. Daquele jeito, né? Tem que falar errado direito. O samba dele, ele pelo menos, ele fala Progrécio, né? Depois os Demônios da Garoa, em algumas gravações eles falam também Progrécio, outras saiu Progrécio, e muita gente acaba falando Progrécio e tal, então assim, também não tem problema pra mim com isso, mas eu tentei ser fiel à fala do Adoniran Barbosa, que é um samba que pra mim é espetacular, assim, de como ele bate de frente e ao mesmo tempo sem buscar ofender nem nada disso, né? Mas a ideologia do progresso, né? Que era tão forte em São Paulo naquele momento, né? Pensar que ele passou pelos festejos do quarto centenário, depois ele pegou todo um discurso ufanista, nacionalista do regime militar também e tal. E ele sempre dando um jeito de colocar uma duvidazinha, mas isso não funciona muito bem, né? E aí tem esse samba que ele fala, né, que o progresso, né, eu sempre escutei falar que o progresso vem do trabalho, então amanhã cedo eu vou trabalhar. Super adesista e tal, só que lá no finalzinho ele fala assim, amanhã eu vou trabalhar se Deus quiser, mas Deus não quer. Então, com essas inversões assim muito sutis, assim, é que ele quebra um pouco esse discurso de adesão, o valor do progresso, do trabalho. E você chegou etc. a fazer uma parte da sua pesquisa histórica, análise musicológica? Olha, Você chegou a trabalhar com partitura, por exemplo? então, eu não me senti muito competente para fazer isso. Assim. O que eu acabei encontrando e que foi muito frutuoso também, foi uma metodologia de análise da canção, que é uma metodologia de inspiração semiótica, assim, que o Luiz Tati desenvolveu. Ele tem os livros dele, né, o Cancionista, o Século da Canção e tal. Ele faz uma análise gráfica da letra que é seguindo os percursos da melodia. Assim. Então, em vez de só transcrever a letra, ele vai rebaixando ou subindo, né, com as sílabas, tal, fazendo uma reprodução do percurso da melodia com a letra. Porque o que ele queria, e isso também foi muito importante para a minha pesquisa, é exatamente essa conjunção entre letra e melodia. Então, não era uma análise musical, vamos dizer assim, de partitura, de harmonia, não sei o que lá, com uma análise literária, vamos dizer assim. A ideia não era separar essas coisas. Eu sei que tem gente que, né, enfim, na área mais de musicologia mesmo, que consegue fazer essa análise sem fazer a separação de letra e música e tal. Mas, enfim, eu não... como eu falei, eu sou um músico amador e bem amador, assim, eu não tenho esse domínio de teoria musical suficiente para fazer uma análise de fato musicológica, mas seguindo os passos do Tati, foi bem interessante assim, ver como que esses percursos da melodia, falar, quando ele está ascendente, isso aponta para um certo efeito, os efeitos de estabilização, quando você parece que está falando na música, né, que é sempre na mesma nota, tá? Isso tem um efeito de reforçar certas formas de entonação, etc. Né? As descendentes, elas têm um efeito mais de conclusão. E como é que a música explora esses efeitos, às vezes para enfatizar algumas coisas, às vezes para atenuar, às vezes para dramatizar mesmo alguma coisa que a letra já estava sugerindo, né? Então foi um pouco por esse caminho. Por isso até eu convidei o Tati para minha banca de defesa. Banca. Foi examinador. Para minha felicidade, a arguição dele falou: não tenho nenhuma crítica à aplicação que você fez do método, acho que você foi muito
muito correto, tá? Foi um grande alívio, né? Você imagina. Eu imagino que tira um peso das costas. Exato. Eu falei, ufa, então eu aprendi certo, né? Então, e aí o capítulo final do livro, ele é todo em cima dessa metodologia mesmo de análise de música. Nos outros capítulos são essas análises mais da produção material mesmo. Inclusive de mapear as redes sociais dos sambistas, né? Assim, como é que eles se relacionavam entre si, como é que eles constituíam esses grupos, porque daí sambista era contratado pelo rádio, era contratado para gravar um disco, ele se formalizava e se tornava um músico profissional, mas todos os amigos dele não. Então ele trazia junto, às vezes, eu preciso de um percussionista, traz ele para tocar junto comigo, ou aquele meu amigo tem um samba muito legal que eu quero gravar. E isso ajudou também alguns deles se profissionalizarem. Esse processo de profissionalização da música para os sambistas foi uma coisa muito importante também da pesquisa, de perceber como é que eles se viravam, né? Muitos deles, na verdade, nunca foram músicos profissionais, embora tenha uma produção riquíssima, assim, né? E aí, quando você vai ouvir os depoimentos dele, uma das frases mais recorrentes: eu fiz de tudo na minha vida, né? Só que esse fiz de tudo é sempre subemprego, né? Sempre aquela coisa de baixíssima remuneração, de baixa qualificação, então era muito instável, você não saía, mudava, e no meio disso fazendo sambas. Então essa condição era muito importante para eu entender essa experiência, né? Que é o que eu buscava. Assim. Agora uma pergunta que me surge, que toda vez que a gente vai tratar de cidade, né? O espaço da cidade, tem uma questão que os antropólogos fazem muito mais do que nós historiadores, que a gente sempre acaba deixando um pouco de lado. E essa é uma questão que eu queria jogar pra você, não quero te trazer um problema, mas pra gente refletir. Quando você tá trazendo essa questão de falar o espaço de convivência desses sambistas pra pensar a urbanização da cidade, eu tô pensando no centro da cidade, ou a gente pode alargar um pouco essa discussão para pensar na periferia também? O quanto essa discussão pode ficar muito includada num só espaço? Questão ótima, na verdade, essa, porque se eu pego o período, né, da minha pesquisa, assim, o centro tem um papel ainda muito forte, muito preponderante. Então, uma grande parcela da música, do samba, ainda faz referência a espaços aqui do centro de São Paulo mesmo, que inclusive tinha um papel muito forte, assim, como um polo cultural mesmo da cidade, né? Então, os bares, as casas noturnas, os cinemas, os teatros, tal, tinha uma certa concentração mesmo aqui nessa região central e acabava virando esse espaço de aglutinação muito forte. Mas o processo de periferização estava a todo vapor nesse momento. Como é que eu consegui chegar nesse outro lado da urbanização? Foi não pelos sambistas do rádio, do disco, e sim pelas agremiações de carnaval. Esse é um ponto. Os blocos, né, e que depois se tornaram as escolas de samba. Poucas delas já eram escolas, né, chamadas dessa maneira no período que eu pesquisei. Tinha Lava Pés, era uma delas, eu tenho quase certeza que é a Neném de Vila Matilde. Ela já se constituiu sendo chamada de escola, mas enfim, posso estar enganado. Mas, por exemplo, Vai, não, né? Uma das mais importantes, tá? Ele era ainda chamado de cordão carnavalesco, tanto que os sambistas de velha guarda, eles se referem não a Vai, mas o Vai. O cordão, Vai. Cordão. Né? E essa outra geografia do samba, ela é na periferia, porque daí você tem o Peruche, a Vila Matilde, o Tucuruvi, etc., que é exatamente a franja da periferia de São Paulo daquele momento, né? Então, os lugares mais remotos, vamos dizer assim, que se podia ter.
Aí, levantar os sambas enredo, sambas tema das escolas não foi nada fácil. Na verdade, eu consegui de forma limitada também. Assim. Mas isso era arquivo das escolas? Assim, eu tive um pouco de sorte também que muitos documentários, teve uma série que foi lançada durante a minha pesquisa que chamava exatamente samba, samba em São Paulo, samba da cidade de São Paulo, coisa assim, e documentários sobre personagens importantes, sobre o Nenê da Vila Matilde. Foi lançada uma série de CDs com compositores das velhas guardas, então assim, consegui resgatar algumas coisas. Mas isso eu falo até nas conclusões do livro, assim, isso é um campo ainda muito rico para ser explorado. Está aberto, né? Está muito aberto e eu estou descobrindo agora pesquisas novas aparecendo, de vez em quando sendo chamado para bancas e tal, de outras escolas que estão sendo pesquisadas e que está se descobrindo mais sambas e outras memórias também. Então, só para meio resumir a resposta da sua pergunta, tem uma parcela forte, sim, no centro de São Paulo. Eu comecei a discutir um pouco esse espaço da periferia, mas que ainda era um pouco fragmentado, assim, cada escola falando da sua localidade. A visão e a noção de ser uma periferia urbana, uma periferia metropolitana, eu acho que vai se constituir depois da minha época. Eu arrisco dizer que é o punk rock e depois, logo em seguida, ou quase junto, o hip hop que vai formalizar essa visão mesmo. Mas ela não tinha ainda muito forte no meu período. E tinha ainda uma terceira que era uma visão, eu acho, um pouco estereotipada, tal, que generalizava uma visão de cidade. Assim. Então, São Paulo, tá, mas o que é São Paulo? Né? Os bairros de São Paulo, só que não eram todos os bairros. Né? Então, quem falava de periferia mesmo, até onde eu consegui ver, eram sambistas, né, das escolas, um ou outro, por exemplo, o Adoniran, por conta do contato que ele tinha com esses mesmos sambistas, mas no mainstream assim, da música popular, não. Professor, em poucas palavras, para a gente terminar essa conversa, nós aqui como pesquisadores estamos passando por um momento muito delicado da nossa história, né? Que é os cortes nas bolsas de pesquisa, o sucateamento dessa área é tão importante. Queria que você deixasse a sua reflexão sobre como é que você está vendo o governo Bolsonaro nesse seu ano de estreia. A gente espera que não tenham muitos outros também pela frente. E como que você acha que a academia está se comunicando? Se existe algum problemas de comunicação da academia para com a sociedade fora ali da universidade? Bom, o que a gente tem visto até agora é de fato uma política de desmonte, né, nessa área de pesquisa, assim, que é extremamente preocupante, assim, porque às vezes me parece um pouco uma política de ressentimento, sabe? É muito mais do que de priorizar isso ou aquilo, tá? Mas assim, não, a gente tem que cortar, tem que frear, tem que censurar, tirar espaço, tá, né? E assim, a pesquisa é a única possibilidade que a gente tem de desenvolver uma sociedade autônoma, uma sociedade consciente de si mesma, dos seus problemas, das possibilidades de solução, né? E quando a gente corta qualquer possibilidade de pesquisas se desenvolverem, né, a gente está minando qualquer possibilidade de alcançar uma sociedade como essa, justa, né, mais democrática, mais de oportunidades para todos, etc. Esse é o nosso papel. Né? Existe uma incompreensão muito grande do que é o pesquisador junto ao grande público, né? E eu acho que isso sim é uma coisa que a gente na academia tem que fazer um esforço maior de se aproximar, de mostrar que
Não, o que a gente faz não é bobagem, o que a gente faz não é desperdiçar dinheiro, é importante, a gente está buscando, né, pensar a sociedade junto com ela, né, e é junto com ela, isso é importante que se faça, a gente também faz parte, mas a gente busca, né, as pessoas, dialogar com elas e tanto quanto possível mostrar depois o que a gente fez, né, para que as pessoas também se reconheçam nessa pesquisa que a gente faz. Tem sido talvez insuficiente, porque muita gente ainda acredita nessa ideia de que pesquisador é vagabundo, é encostado, não trabalha, fica recebendo dinheiro para produzir bobagem, e acho que a gente precisa quebrar esse estereótipo. Mas eu também falo que a gente tem que fazer esse esforço maior de se aproximar, mas eu também recuso a fala de que a gente absolutamente não faça isso, de que a gente absolutamente... De que não existe, né? Que não existe contato, de que a gente está numa torre de marfim isolado da sociedade. Isso não é verdade. Eu insisto muito com isso. Assim, eu e muitos dos meus colegas estamos sim junto com as comunidades, estamos junto com o público, tentando dialogar, tentando se fazer entender, tentando levar de volta o que a gente faz e muitas vezes até construindo juntos, né? Assim, talvez numa outra ocasião a gente consiga falar isso com mais calma, mas o propósito desse livro meu aqui também é um pouco isso, é dizer que, olha, mesmo as pessoas que supostamente não têm conhecimento técnico, não sabem o que é uma cidade, não sabem interpretar um mapa super complexo, não conhecem o caminho das leis, não conhecem o caminho da economia, blá, blá, blá. Consegue ler e refletir em cima. Consegue falar sobre a cidade, consegue expressar o que elas querem dessa cidade. Se a gente, né, assume isso, a gente também se dá ao trabalho de ouvir pessoas que vão falar de uma outra maneira, né, como os sambistas falavam. E eles falavam de cidade com muita clareza. A gente sabe muito bem que cidade era essa que eles queriam, que em muitos casos não foi a cidade que de fato aconteceu. Posso até dizer como urbanista, lamento isso. Talvez a cidade que eles desejassem fosse muito melhor para a gente hoje. Mas enfim, dizer que a gente está encastelado, isolado e não fala com a sociedade, para mim é uma mentira. E um governo que fale isso e que apoie ações baseadas nessa ideia é um governo mal informado, mal intencionado e até rancoroso, né? Rancoroso, assim, demais, porque parece que assim, eu não entendo, então não deve servir para nada. É tudo que a gente não espera de um governo, assim, que a gente gostaria que tivesse e que abrisse a possibilidade de diálogo de fato, né? Falou, eu até entendo, assim, falar, galera, é o seguinte, o cobertor está curto, a gente precisa fazer escolhas, mas não desse jeito. Assim, eu acho que a maneira como isso está sendo conduzido é de uma... Quando essas escolhas são só na categoria científica, né? Só nos pesquisadores. Exato, assim, como se a gente fosse a causa do problema. Assim, quando a gente sabe, no mesmo dia em que está sendo feito um corte de X milhões ou X bilhões, um privilégio está sendo, sabe, mantido ou está sendo ampliado, né, por interesses, porque precisa ter uma base de apoio, precisa comprar uma base e tal. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço muito grande, assim, de dialogar mais, mas eu acho que o diálogo aqui na base, a gente precisa entender, a população precisa entender as tenebrosas transações que estão acontecendo aí e que ela está sendo muito mal informada a respeito. Assim. Então, esse foi o papo aqui com o professor Marcos Virgílio, urbanista, apresentando aqui pra gente o livro Debaixo do Progresso. Então, quem quiser, só lá no nosso Instagram vai estar tendo o sorteio do livro. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço muito, foi uma conversa excelente. Excelente. E até segunda que vem no nosso próximo Nota de Rodapé.